a mais um vídeo aula. Nesse vídeo nós vamos ter aula de história, certo? Vamos lá com o tema os primeiros habitantes do Brasil. Próximo slide. Nós temos aqui os índios. O que a gente tem de por índio? Quando a gente pensa em índio, o que vem à nossa mente? Essa imagem, na verdade. Mas vamos pensar. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o que eles observaram? Que já havia o quê? Povos. Que já havia nativos, que já havia pessoas nesse local, no atual Brasil. O que eles perceberam? Que quando eles saíram, com a ideia de descobrir, eles queriam ir para onde? Para as Índias, um país das Índias. Só que eles chegam onde? Nas Américas, no Brasil. Quando eles percebem que há nativos, ou seja, pessoas do local, originada no local, nesse caso o Brasil, eles dão nome a esse povo de quê? De índios. Por essa semelhança, por achar que estavam chegando nas Índias, mas quando ele percebe que não era a Índia, em si, o Brasil. Próximo slide. Como é que a gente sabe, professora, que os índios já eram nativos quando os portugueses chegaram no Brasil? Como é que a gente tem certeza que os índios já eram moradores da nossa terra? Simples. A gente vai observar que nas cartas de Pero Alves, quando ele via para Dom Manuel, atual na época de Portugal, ele descreve na sua carta essas seguintes palavras. Sobre os índios, a pele deles é parda e um pouco avermelhada, tem rostos e nariz bem feito, andam nus, sem cobertas alguma. O que ele diz aqui? Eu vou resumir. Ele descreve para Dom Manuel que há um povo que vivia da forma natural, Eram pardos, da minha cozinha, moreninha, certo? Não se vestia, eles viviam nus mesmo, e isso para os índios não incomodava, ao ponto que era tão notório que Pero descreveu para Dom Manuel, enviando essa carta para Portugal. E ele diz mais o quê? Que eles não têm vergonha, que eles já estavam lá, ou seja, quando os portugueses chegaram, já existiam esses povos. Próximo slide. Olha só, o que é interessante saber dos índios. Quando há essa tomada, essa vinda de Portugal ao Brasil, vão se destacar aí 7 povos, que é o Tupi-Guarani, Jé, Aruaque, Pano, Tucano, Caraíba e Charrua. Esses eram os povos conhecidos. Professor Virgilene, só existe esses? Não, gente, existem inúmeros povos indígenas, mas esses se destacaram no período. Próximo, nós temos aí grupos indígenas. O que é esse grupo? Simples. Nós falamos o quê? Português. Nós temos um grupo semelhante ao nosso. Quem vocês acham que é? Muito bem, isso mesmo. Os portugueses. Eu posso dizer que os traços do Brasil com Portugal, linguisticamente falando, são o quê? Semelhantes. É isso que há, essa divisão indígena. Ele diz o quê? Que existem 4 traços linguísticos, que são quem? Daqueles 7 lá falados e outros que não foram citados, nós temos Tupi, Jé, Aruaque e Caraíba. O que ele está dizendo? Que esses 4 povos têm uma linguagem semelhante. Vamos entender. Quando eu disse que os nossos traços são semelhantes à de Portugal, por quê? Se vocês perceberem e ouvir algum português falando, vocês vão perceber que a linguagem do português, muitas das palavras você vai compreender, não é verdade? Porque se assemelha à nossa, ok? Até porque a nossa língua portuguesa, como nós falamos hoje, é decorrente de Portugal, por isso a semelhança. Vocês vão perceber que nesses traços linguísticos entre Brasil e português, ou em Portugal, vocês vão perceber o quê? Que há palavras que eles vão falar que vocês não vão entender. É normal, professora? É. Assim também acontece nos traços linguísticos indígenas.
são semelhantes, mas vai ter alguns termos, algumas palavras que diferem, certo? Que é diferente. O importante é você saber que existem esses 4 traços linguísticos, ou seja, que a linguagem falada entre esses povos se parece, ok? Próximo slide. Nós vamos ter aqui um exemplo de língua tupi-guarani. Vocês podem pesquisar as outras línguas, os outros povos indígenas, mas eu quero que vocês assistam, está disponível no site, aqui está, certo? O endereço que vocês vão encontrar, assistam, vocês vão ver como é interessante ouvir outras línguas, porque quando a gente pensa em línguas estrangeiras, em línguas diferentes, a gente pensa logo o quê? Estados Unidos, no inglês, no espanhol, no francês, no namu, espinho, né? Então, assim, pero mais, então a gente pensa mais no espanhol, no francês e no inglês. Mas a gente tem na nossa própria cultura brasileira outras línguas. Vamos lá, vocês vão gostar. Próximo. Gente, não é diferente. Como hoje os nossos pais, nossas mães trabalham, a professora de vocês trabalha, está aqui trabalhando para vocês com muito amor, os índios também tinham o seu trabalho, como tem até hoje. Vamos entender esse processo de trabalho indígena. O que é que a gente vê? Que os indígenas trabalhavam literalmente com a natureza. Com a caça, com a pesca, né? Com o plantio, com o quê? Com o cultivo daquilo que eles plantavam, com a própria natureza, com o quê? Com o fazer dos utensílios de cestas, de redes, de que mais? De cerâmica, certo? Agora vamos nos próximos slides e entender a diferença de trabalho. Como assim? O que cabia às índias e o que cabia aos índios. Observem que nós temos os trabalhos dos homens. Simples. Eles derrubavam toda a mata quando precisava, tanto para a construção das suas aldeias, também para até o próprio, né, passar por aquele certo local. Eles também ficavam responsáveis pelo quê? Por arar a terra, o plantio. O que é arar? É deixar a terra pronto para receber o quê? As sementes, os galhos, né, as mudas, de acordo com aquilo que eles queriam plantar. Também eles eram responsáveis pela fabricação dos arcos das flechas, que eram os meios que eles usavam para caça e para pesca, né? Construção das suas casas, como já falei anteriormente, das aldeias, das ocas, né? Todo aquele processo de moradia. E também as expedições guerreiros que existia, principalmente logo quando chegou os portugueses, né? A gente já viu isso e a gente sabe que houve uma guerra, ou seja, houve uma certa, indisposição, uma resistência, na verdade, houve uma resistência que os portugueses queriam usar os índios como escravo e evidentemente os índios com a vida que eles viviam literalmente só, né, livres, né, aquela comunidade, tudo, como é que se diz, coletiva, não estava disposto a esse trabalho que os portugueses queriam. Então, havia também esse processo de guerras. E a proteção da tribo. Uma vez que ele faz as grandes expedições, ele está fazendo o quê? Protegendo as suas tribos. Vamos aqui o próximo, que é o trabalho das mulheres. Observe que elas são responsáveis pelo quê? Do plantio à colheita. Professora, a senhora não falou que os índios, né, que faz todo o processo da terra, neles que faz todo o arado, ajeita, cava? Exatamente, ele faz a preparação, mas quem vem com a sementinha jogando, quem vem com um galho e uma mudazinha plantando são as mulheres, ou seja, é um trabalho coletivo. Ele faz a parte braçal, né, de ajeitar a terra, e as mulheres vêm atrás colocando as suas sementes. Elas também são responsáveis pelo quê? Pela fabricação da farinha, que é resultado da plantação e da colheita, que vem de onde? Da mandioca. Alguns conhecem como aipim, certo? Para nós aqui cearenses, muito conhecido como mandioca. E o preparo da comida, gente,
Quem não adora um peixinho assado, não é verdade? Eu amo, né? Milho, né? A macaxeira cozida, aí você torra ela na manteiga, uma delícia. Isso são características de comidas indígenas, tá, gente? O cuidado das crianças. Professora, os índios não olhavam as crianças, evidentemente, mas o processo todo da criação estava em volta das índias. E a confecção de redes e cestos também ficavam por conta das mulheres. Próximo slide. Observem aqui que ele vai falar dos negros da terra. Como assim, negros da terra? Quer dizer, quando os portugueses chegaram no Brasil, professora, já tinha os africanos? Não. O que é que ele está dizendo? Vocês vão encontrar no livro de vocês de história. Vocês vão observar que quando ele diz negros, não estava se referindo aos africanos, ele estava se referindo aos próprios indígenas. Por quê? Porque eles observaram que quando eles chegaram no Brasil e deram de frente com aquele povo que já habitava no Brasil, eles observaram a cor. A cor era o quê? Pardas, pele escura. Eles não eram parecidos com os portugueses, que eram o quê? Brancos, com os ingleses, com os holandeses, né? Com os franceses. Professor, por que a senhora citou esses exemplos de espanhóis, franceses, ingleses, portugueses? Porque esses eram os povos que, quando começou todo esse processo de construção histórico do que nós conhecemos hoje, eram os povos que estavam ali guerreando para ter o domínio do Brasil. Nós temos lá os portugueses que chegaram, nós temos o que? Holanda, Inglaterra e França que vieram, né, saquearam lá todo as navegações com o intuito de permanecer, ser dono do Brasil. Mas os portugueses conseguiram vencer essa batalha e dominaram todo o território brasileiro. Então eles observaram que os índios, por ter a pele escura, não tinham pele claras como esses povos que eu falei. Eles perceberam que eles se assemelhavam aos africanos. E você sabe que os africanos, a pele é o quê? Escura. Por isso que eles chamavam de quê? De negros da terra, por conta da pele. Próximo slide. Pronto. Lembrando aqui, gente, ó, família e escola. Esse é o trabalho que a gente faz com vocês. Nós estamos aqui para vocês e vocês assistam as aulas, revejam todo o contexto, ó, e até o próximo vídeo. Beijos a todos.